eu fico me perguntando assim, né? Você acabou de falar, em alguns locais a minoria triunfou, né? Por conta de ter um propósito. E assim, você vê no caso do Vietnã, os comunistas se uniram pra lutar com armas. Com armas. E aqui no Brasil, por exemplo, eu vejo que às vezes a gente evita um debate ideológico. Será que a gente não deveria ocupar esses espaços com frequência maior? Aceitar esses confrontos? Já que a gente não é nem... Eu entendo. Você não vai alimentar algo que você pode fazer ele virar um monstro lá na frente, mas já é um monstro. Aqui a gente já é a minoria. Né? Será que a gente não tem que ocupar esses espaços? Aí que tá. Eu acho que certos enfrentamentos são muito necessários, estão sendo feitos e tem gente que é melhor do que os outros para fazer. Vou dar um exemplo muito prático e muito claro aqui. Jones, Elias, Humberto. São 3 excelentes debatedores do nosso campo. Machado. 4 excelentes debatedores do nosso campo. Tá? Eu, obviamente, tenho diferenças com eles. Com eles, claro. Com eles. Né? Eu sou maoísta, o Jones é marxista-leninista, o Machado é trotskista, o Humberto é marxista-leninista, mas agora está dentro de um partido, PCdoB. que é o PCdoB, que eu tenho várias diferenças ideológicas com o PCdoB, porque ele tem um projeto de disputa eleitoral que ele acredita que ali vai ser mais fácil, melhor de conduzir. Né? Então nós temos esses 4 caras aqui. Para citar, vou citar uma quinta, a Carol Sardá. Que foi quem começou com isso. Que foi, inclusive, a pioneira no campo. A pioneira no campo. Né? Vou citar uma quinta, a Carol Sardá. Esses 5 estão fazendo diversos debates que eu acho debates muito bons e eu acho que são debates feitos e bem feitos, com pessoas que vale a pena fazer o debate por conta dos motes que estão sendo levantados ali. Eu, por exemplo, minha opinião pessoal, cada um acha o que quer, gente. Eu, por exemplo, acho às vezes um erro quando um cara que é um militante histórico extremamente bem preparado, fala maravilhosamente bem, que é o Breno Altman, debate com certas figuras, que são figuras pequenas, de ideologias muito ali no cantinho, com pouquíssima representatividade e expansão popular. E o Breno, normalmente, tratora os caras. Só que esses caras, a internet, infelizmente, ela tem uma dinâmica que ela te força a bater pra cima. Ela te força a bater pra cima. Por quê? Porque o cara que bate pra cima cresce. O cara que bate pra baixo, ele já começa perdendo na dinâmica de rede, na dinâmica algorítmica. Isso eu tô falando do prisma do debatedor, tá? Para vocês que estão propiciando um debate, para vocês que são um podcast, quanto mais tiver algo que ajude no algoritmo, que faça o podcast crescer, que leve ele a mais gente, que rompa mais bolhas e mais clusters, melhor. Sim. Melhor. É uma coisa. Para o debatedor, quando o debatedor bate para cima, ele cresce. Tá. Quando o debatedor bate para baixo, ele normalmente cresce quem ele está batendo. Pra cima e pra baixo a gente tá falando do tamanho do outro debatedor e do tamanho do campo representado pelo outro debatedor. Então, quando o Breno, por exemplo, vai debater com um cara de 4ª teoria política, que é minúsculo, que é um grupo pequeno, aquilo gera um crescimento para aquele grupo. Muitas pessoas que sequer conheciam, que sequer sabiam que existiam, vão passar a saber que aquilo existe. Sério? Defender uma pessoa que foi ridicularizada? Cara, pega os números desses grupos e compara. Não precisa acreditar em mim, não. Faz a métrica. Faz a métrica. Olha quanto que o Breno cresceu fazendo isso, olha quanto que esses grupos cresceram. Faz a métrica. O Jones, que agora está tendo cada vez mais escopo e que começou a bater para cima para pessoas muito maiores do que ele,
com muito mais presença midiática do que ele, cresceu 500 mil no Instagram num mês, meu irmão. Um mês. Um mês. Pega o Social Blade do Jones agora. Em um mês ele ganhou, se eu não me engano, 476 mil seguidores no Instagram. É mais que eu. Tá? Mas ele não bateu só pra cima, ele fez vários aí que ele bateu pra mas, baixo. É. Pegar Mas, aqui, por exemplo, não. o Zé Vitor, o Caporeso. Calma aí, dois calma aí, caras que calma ele aí. bateu. Calma aí, o calma aí, único calma que aí. pegou Calma assim aí. que era Olha só. discrepante foi o Wilker. Zé Que era Vitor maior, e Caporeso. Os dois são influências da internet? Não. Não, eles são o quê? Deputados federais. Obrigado. Deputado federal e deputado Então é estadual. outra proposta. Deputado federal e deputado estadual. Sim, Nós tem estamos falando voto, de uma tá, outra é um proposta, parlamentar. tem outra vez. Eu estou falando aqui quando uma pessoa de esquerda vai debater com um influenciador de um campo político da direita ou da extrema direita. É muito diferente da pessoa debater com um sujeito que é deputado federal brasileiro, que é deputado estadual brasileiro. Sim. Essa pessoa tem um outro tipo de alcance político e midiático que não é só o de rede social. Ele tem um alcance político e midiático na política real. Ele é uma pessoa realmente Ele é uma relevante, pessoa né? realmente relevante. Quando eu vou mensurar relevância de comunicador na internet, infelizmente eu sou obrigado a mensurar por número. Sim. Sim. No caso do Breno Altman aqui, eu vou até falar assim que o Então. Breno Altman não tem culpa de nada, tá? Foi um debate... Não, ninguém tem. um debate ninguém tem. 100% combinado Ninguém da minha tem parte. Eu culpa de decidi, ó, é nada. você Não, debatendo isso aí com tal não tem pessoa. isso, não. Não, eu não tô falando que o Cada Breno um tem que culpa de veio nada, não. O aqui que eu tô te sabe falando é o o que seguinte, fez. o Breno, que eu acho um debatedor genial, Genial, um homem genial. preparadíssimo. Preparadíssimo. Eu tenho um respeito intelectual gigantesco pelo Breno. Então, Gigantesco. Eu, particularmente, não acho que o Breno deveria se dispor, muitas vezes, a fazer certos debates com pessoas que são tão pequenas e que representam franjas tão pequenas, porque o resultado posterior material disso é o crescimento dessas franjas. É isso que eu tô falando aqui. Eu acho que é uma questão de estratégia e tática. eu, Tá. E mais do que isso, tem gente que é muito boa pra isso e tem gente que não é. Uhum. Tem gente que não é. Eu vou dar um exemplo ótimo de uma pessoa que não é. Eu. Sim, a gente já até Eu conversou sobre isso. sou... É. Assim, cara, eu não sei, eu não posso afirmar em última instância que eu sou péssimo porque eu não fiz Você ainda não se nesta propôs a... forma, né? Os debates que eu já tive, os debates que eu tenho, são de forma diferente. Então, eu vou te dar um exemplo. No meu canal, eu faço, vira e mexe, uma live com o link do Quadrinhos na Sarjeta, Já vi, já. tá? O Link é um progressista, um elemento democrático, mas ele é um nietzschiano de esquerda, que é muito diferente do meu campo. Eu acredito que um debate mesmo, que não seja uma rinha midiática, que é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uhum. Ele tem que ter um mínimo de solo comum para que as pessoas possam, de fato, ter uma discussão embasada. Quando eu faço uma live com link e a gente vai debater as nossas posições, os nossos pensamentos, o que a gente pensa de política, de filosofia, de sociedade, nós temos ali em comum um campo maior expandido de pessoas democráticas, de elementos democráticos, de pessoas que acreditam, né, no que a gente pode chegar a uma sociedade melhor. O Link, há muitos anos atrás, já foi ligado a movimentos anarquistas e tal. A gente tem um campo em comum ali. E a partir desse campo em comum, a gente consegue trocar ideias, chegar em pontos em comum. Eu aprendo, ele aprende, quem tá vendo aprende. A gente chega num meio termo. A gente fala, não, isso aqui faz sentido, mas eu penso dessa outra forma aqui nisso. E ele chega lá e eu chego aqui. É outra coisa completamente diferente. Quando eu vou para um debate aonde, de um lado, um sujeito está trazendo dados materiais, fatos da realidade, estudos, pesquisas, e o outro está fazendo... É diferente, você entende? É muito diferente. É muito diferente. Sabe? Por exemplo, eu estou pensando aqui um exemplo para eu citar... Só para dar uma coisa assim. Vai ser muito raro
acontecer, eu debatendo com o Link virar pra mim e falar assim, João, mas o autor X que era marxista, e eu virar pra ele e falar assim, não, cara, esse autor não era marxista, não. O Marx disse isso no seu livro Chupe Mamadeiras de Piroca. Não, meu irmão, o Marx nunca escreveu um livro chamado Chupe Mamadeiras de Piroca. Isso não vai acontecer. E isso, infelizmente, acontece e acontece constantemente nesse outro tipo de debate. Mas esse debate que você fala, que você faz com o Link, é um debate pra quem já tá na bolha, né? Não, eu entendo. É um debate que não conquista ninguém, ele não traz ninguém pra dentro da bolha. É aquela coisa. Não é que ele não traga ninguém. Ele fortalece quem tá dentro. Ele talvez traga para um campo ou para outro pessoas que estão ali no meio termo. Dentro dessa bolha mais expandida, tem muita gente que vai ver eu falando e vai concordar, e aqui a pessoa que era um social-democrata, um cara ali progressista, fala assim, não, talvez o marxismo tenha algo a me oferecer aqui, talvez eu comece a consumir mais conteúdos, me aproximar mais, me organizar mais perto desse cara, ou da forma contrária, o cara pode também ouvir o Link e falar assim, não, eu acho que o Link tá certo e pode eu vou produtivo nesse me aproximar mais dele e tal. Então, assim, é esse sentido. Mas, por exemplo... Eu acho difícil, por exemplo, de, sei lá, vários ANCAPs virem acompanhar o debate. É impossível? Não, não é tanto que acontece. A gente fez o programa com a Leida, no chat tinha vários ANCAPs falando alguns bobagens malucas, mas às vezes ali o cara entra pra falar uma coisa com muita certeza no coração dele de que é aquilo e dá um estalo. Eu te falo de coração, cara. Um dos meus melhores amigos, o Matheus, que quando foi me visitar lá em casa, a mulher dele teve um AVC na minha casa, eles passaram 3 meses morando lá em casa até ela se recuperar. Ele, há muito tempo atrás, era ANCAP, entrou no meu canal, porque eu acho que aquele Rafael, do Ideias Radicais, alguma coisa assim? Sim, Rafael Lima, né? Falou assim, vai lá no canal desse comunista pra vocês verem os absurdos que ele fala e não sei o quê. E ele foi pra ver os absurdos. E ficou. E ele falou assim, caralho, isso aqui faz sentido pra mim. E aí no dia eu ainda tava falando de bancários, e ele é bancário. E tudo que eu falei fez sentido pra ele. Ele falou assim, caralho, que porra é essa? O que tá acontecendo? E aí ele começou a ver e tal, e hoje em dia ele é um cara organizado, ele é dos sindicatos bancários na região dele, ele tá organizado, você entendeu? Então, às vezes também a gente consegue trazer muitas pessoas que sequer são do nosso campo, que entra por uma curiosidade, ou entra pra rir da minha cara, ou entra porque eu sou o maluco comunista que alguém mandou entrar lá pra incomodar, e dá um estralo e vem. Acontece.